Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser sobre microciclo de tratamento. Bom, antes de mais nada, se você está curtindo esse canal, não deixa de seguir o canal, não deixa de compartilhar e de dar o like. Isso me ajuda a fazer mais vídeos como esse e contribui com o meu trabalho. Bom, vamos lá, Thiago. O que é o microciclo? Bom, microciclo, como o próprio nome já diz, é um ciclo pequeno. Microciclo faz parte de uma periodização de tratamento ou de uma periodização de treinamento. Na verdade, a periodização é mais conhecida dentro do meio do treinamento. Os nossos colegas da educação física possuem muito mais conhecimento sobre isso do que nós dentro da história. E, recentemente, digamos que nós estamos nos apossando um pouco disso para utilizar e para poder organizar mais o nosso tratamento também. Portanto, a periodização ela é algo importantíssima para nós fisioterapeutas. Não só para nós da área esportiva, não só para nós que possuímos essa especialização, mas também para todos os profissionais que trabalham com exercício físico, para todos os profissionais que trabalham com movimento humano. É de extrema importância que a gente consiga organizar o nosso tratamento, é de extrema importância que a gente consiga organizar as nossas sessões de tratamento, nossas sessões de treino. E, particularmente, eu fico um pouco bravo, um pouco revoltado, porque sempre ouvi muito, dos colegas que a gente não sabe periodizar, a periodização não é pra gente. Bom, na verdade a gente precisa buscar assunto a respeito disso, porque realmente na nossa grade curricular ela é muito obsoleta sobre esse tipo de assunto. Ela ficou muito para trás e não tem conteúdo relacionado à periodização. Então, para nós, basta fazer curso, basta ler, basta sentar a bunda na cadeira e realmente ir atrás desse tipo de assunto. Até por isso eu estou fazendo esse tipo de vídeo, que é para você, não só profissional, mas para você também aí, atleta que está passando por alguma parte do seu tratamento, que precisa entender como que dá para organizar as sessões, como que você pode conversar com o seu profissional para talvez modificar alguma coisa ou você desempenhar um pouco mais dentro do seu próprio tratamento. Pois o paciente, o atleta, ele é protagonista no seu próprio tratamento. E aqui eu vou deixar aberto um arquivo do Excel, que depois eu vou compartilhar na tela aqui com vocês, para a gente entender como que a gente divide esse microciclo. Bom, vamos lá. Falei o que é um microciclo, mas vamos entender um pouco melhor. Dentro de uma periodização, o que é uma periodização? Inclusive fiz outro dia um podcast a respeito de periodização na lesão do ligamento cruzado anterior. E agora a gente entra em um tema mais específico que é dentro de um microciclo, dentro de uma semana de tratamento. Periodização, vamos lá. Periodização é um período onde a gente tem um objetivo final. Esse período geralmente é um pouco mais longo, onde a gente tem um tempo para trabalhar e poder dividir isso em pequenos objetivos. Então, dentro desse ciclo maior, a gente chama de macrociclo. Dentro do macrociclo, a gente pode dividi-lo ainda em outras fases do tratamento, que são os mesociclos. Os mesociclos geralmente duram semanas ou meses. E dentro de cada mesociclo a gente vai ter os microciclos de tratamento, os microciclos de treinamento, que vão ser períodos correspondentes a 7, 10, 14 dias. Não mais que isso, geralmente é como se dividem os microciclos. É importante saber que dentro de cada microciclo, por exemplo, em uma semana de tratamento, a gente possui as sessões de tratamento ou as sessões de treino. A sessão de treino ou a sessão de tratamento vai ser a menor unidade básica de uma periodização e vai ser, como eu vou mostrar para vocês aqui, que podemos dividi-la. Eu montei uma periodização correspondente à lesão do ligamento cruzado anterior, a uma semana, a um microciclo. A gente vai ver um microciclo e também as sessões, como que a gente pode dividi-las. Eu montei baseada em como trabalhávamos no clube e baseado no que a gente tem na literatura de divisões para a gente poder periodizar da melhor maneira possível. Vamos imaginar um atleta terceira, quarta semana de tratamento pós reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então ele está na fase inicial do tratamento e ele é de um clube, então ele tem tempo para tratar. Ele tem algumas sessões para tratar durante a semana. Eu resolvi dividir essas sessões em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sessões de tratamento em uma semana.
Claro que essa não é a realidade de clínicas, essa é a maior realidade dos clubes, onde o atleta se lesiona, ele continua trabalhando. Eu brinco que o atleta lesionado, ele costuma trabalhar mais do que quem não está lesionado, porque ele quer realmente voltar a estar com aquele grupo e ele acaba tendo um tempo mais disponível para isso. Então, no geral, eu dividi em segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado com sessões de treino, com uma folga na quarta à tarde, sábado à tarde também e no domingo. Então, de segunda a sábado nós temos trabalho. Vamos lá. Pensando na lesão do ligamento cruzado anterior, qual que é a nossa fase inicial? Aliás, qual que é o nosso objetivo nessa fase inicial? É reestabelecer marcha, é ativar quadríceps, melhorar a mobilidade. Esses são os principais objetivos. Junto disso, a gente tem objetivos secundários que, como nós temos bastante tempo para trabalhar com esse atleta, nós temos que colocá-lo dentro da periodização. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí em algum local da tela, eu estou compartilhando com vocês. Percebam que todas as manhãs trabalhados de ADM e mobilidade. O que é isso? Trabalhos que envolvem a parte manual dentro disso, mas a mobilidade também de forma ativa. ADM não é administração, a ADM é a amplitude de movimento, né? Mais mobilidade desse indivíduo. Então sempre vai ser trabalhada, diariamente é importante ser trabalhado com esse indivíduo. Os fortalecimentos eu dividi em 3 dias da semana, mais focados, obviamente. Segunda, quarta e sexta-feira, dando intervalo entre os demais dias. E nos outros dias são trabalhados outras coisas. Terça, quinta e sexta e sábado de manhã, por exemplo, trabalhos que envolvem core e trabalhos de membro superior. E aí, período da tarde. Lembrando que em clubes é comum o atleta trabalhar em 2 períodos. E é importante até para a gente poder periodizar melhor. À tarde sempre com treino de marcha, lembrando que nessa fase a gente precisa reestabelecer a marcha. Então se o atleta não largou as muletas ainda, ele vai largar. Nas segundas, terças, quintas e sexta-feira, trabalho de equilíbrio. Quase todas as tardes, né? Exceto quarta-feira que a gente tem uma folga, mas equilíbrios de maneiras diferentes. Percebam que a cor está diferente. Na segunda e na quinta-feira a gente tem um equilíbrio, uma base estável, onde a gente vai gerando perturbações nesse indivíduo, mesmo no solo. Não precisa de base instável. Mas nas terças e na sexta-feira, como a gente tem tempo, a gente trabalha na base instável. Bozu, cama elástica, colchonete, enfim. Esses recursos vão ser importantes e vão ser trabalhados nesses dias da semana especificamente. Lembrem que a gente está periodizando. A gente não está trabalhando todos os dias a mesma coisa. A gente não está trabalhando todo dia um pouquinho das coisas. Não. Para que a gente consiga periodizar de maneira mais efetiva, a gente precisa organizar. E a organização nos dá um resultado melhor. Coloquei aqui também bicicleta ergométrica todas as tardes. Bicicleta ergométrica pode ter ali um trabalho de condicionamento, para ele manter o condicionamento, mas, para falar a verdade, o foco da bicicleta ergométrica no início é muito mais em ganhar amplitude de movimento desse indivíduo. Um detalhe importante, eu dei aqui um caso de ligamento cruzado anterior, mas só ligamento cruzado anterior. Se esse indivíduo tiver uma lesão de menisco associado, a gente vai ter algumas modificações aqui. Por exemplo, o treino de marcha a gente vai ter que modificar, porque esse indivíduo na terceira, na quarta semana não vai estar ainda colocando todo o peso na sua perna. A gente vai ter modificações relacionadas ao equilíbrio, né? Então vai mudar um pouco o foco da periodização. E aí provavelmente vou trazer muito mais coisas que envolvem trabalhos de membro superior, de core, exercícios em cadeia aberta. Então a periodização modifica um pouco de acordo com aquilo que a gente pode fazer com o paciente ou com o atleta. E percebam que abaixo dessa tabela, dividida por turno e dias da semana, a gente tem mais específico o que é para fazer com aquele indivíduo dentro do objetivo. Então se na segunda-feira de manhã eu vou trabalhar ADM, mobilidade e fortalecimento, que tipo de fortalecimento que a gente vai fazer com ele? Então já está descrito ali mais embaixo. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá, gente? SLR com eletroestimulação. Eletroestimulação é extremamente importante nessa fase. SLR lateral e posterior.
SLR é a elevação da perna reta. Mini squat, mini agachamento com eletroestimulação, ponte com eletroestimulação e panturrilha bipodal com as duas pernas de pé. A panturrilha, às vezes, ela é um pouco negligenciada, porém já é importante que ela seja trabalhada já nessa fase. Por quê? Se a gente parar para pensar, a panturrilha com o pé no chão, ela é um extensor do joelho. E o nosso foco nessa fase é que a gente consiga extensão total de joelho, além da flexão, obviamente. Na quarta-feira eu vou repetir isso, na sexta-feira também. Os exercícios que envolvem core, que exercícios que eu posso trabalhar, por exemplo, pulley press sentado, canoa isométrica, ou sentado com alguma perturbação externa, onde a gente consiga deslocar o indivíduo trabalhando estabilização de tronco. São formas de trabalhar sem estar, às vezes, sobrecarregando tanto o enxerto. Exercícios, por exemplo, de membro superior, trabalhados na terça, na quinta e no sábado. Supino na máquina, puxada alta, crucifixo, puxada de frente, desenvolvimento. O foco acaba sendo os grupos maiores desses indivíduos. É claro que dá para modificar um pouco, né? Não precisa ficar encaixado dentro disso aqui. Dá para trabalhar grupos menores, afinal de contas, vai ter tempo até trabalhar as coisas mais específicas do esporte. Mas depois o foco realmente vai ser os grupos maiores, pensando dentro do futebol, obviamente. Isso aqui é um microciclo planejado para um atleta de futebol dentro de um clube, por exemplo, ou de um atleta que vem todos os dias comigo na clínica, todos os dias e todas as tardes comigo na clínica, para trabalhar, tentando simular um pouco a realidade de um clube. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, vai ser um prazer interagir com vocês. Deixem também sugestões sobre tipos de temas, tipos de assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui com vocês. Nos vemos na próxima semana ou na próxima aula. Tchau, tchau.